Excelente noite para você que está nos acompanhando aqui. Começando hoje mais uma live, hoje dia 14 de junho, 19h33 horário de Brasília. A nossa conversa vai ser para falar sobre cirurgia oncológica com o oncologista e cirurgião oncológico Vinícius Maciel, doutor. Ele vai trazer aqui para a gente uma série de pontos, uma série de perspectivas e pontos de vista sobre como funciona a cirurgia, os cuidados que a gente tem que ter antes, os cuidados que são importantes ter depois. Enfim, vai ser uma conversa bem leve, bem agradável. E antes de começar essa conversa, eu já quero te chamar aqui para participar com a gente. Entra aqui na conversa, traga suas perguntas, participe com seus comentários, manda essa live para alguém que você sabe que adoraria estar aqui e participar com a gente. E se você está em tratamento também, traz os seus pontos aqui para a gente poder discutir abertamente com o doutor, tá bom? Ele está chegando aqui, ele deve estar me chamando já aqui para participar, deixa eu só ver. Enquanto ele vai... Isso aqui é um trabalho que a gente desenvolve de criação de comunidade de pessoas que estão na luta contra o câncer. Olha aí. Deixa eu ver se o doutor está entrando. Doutor, boa noite. Olá, Tudo bem, boa doutor? noite, tudo Poxa, bem? muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Essa conversa aqui é muito importante porque a gente está falando para um público que majoritariamente está passando pelo tratamento do câncer. Então, doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Poxa vida, obrigado eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Já começo parabenizando a iniciativa de vocês, que eu acho que eu tenho acompanhado há um tempo recente, mas com bastante surpresa do ponto de vista positivo da pluralidade que vocês trazem aí para o canal, o que diz respeito aos vários Muito profissionais bom, que vêm falar do tema muito bom. oncologia. Doutor, eu estava explicando aqui para quem está nos assistindo, para a nossa audiência, que essa página da Farma Pontual é uma página de criação de comunidade de pessoas que estão na luta contra o câncer, tá? Então, é uma página que a gente destina para ter esse diálogo aberto com essas pessoas e aproveita esse momento para também ajudar a esclarecer dúvidas e trazer informação relevante. Então, por isso, fica o nosso agradecimento pela sua participação aqui. Se você que está nos assistindo quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Vinícius também, é só clicar aqui nesse link em cima, né, onde está o título, você consegue ir para o perfil dele para conhecer o trabalho dele também. Doutor, sem mais delongas, vou pedir gentilmente para que você se apresente para a nossa audiência e, na sequência, já nos conte qual é a sua relação com a oncologia. Perfeito. Eu sou cirurgião oncológico formado em Goiânia, fiz o Hospital do Câncer lá em Goiânia, sou de São José do Rio Preto, fiz a formação bem vasta na área de oncologia cirúrgica, passando por diversos aparelhos. Atualmente eu estou trabalhando na região de Sorocaba, Grande São Paulo, 90 quilômetros de São Paulo, e atuo do ponto de vista da oncologia cirúrgica desde cabeça e pescoço, mama e aparelho digestivo e ginecológico. E acho que a gente vai ter oportunidade de falar bastante de Sim, todos esses tumores aí bastante, hoje. doutor. A gente vai passar por várias perguntas aqui hoje, mas quero lembrar para quem está nos assistindo que se você quiser trazer uma pergunta, contar um pouquinho do seu caso também, dar um contexto, isso ajuda a gente a entender como direcionar a sua resposta. Lembrando que a gente vai aqui sempre abordar de forma, de linhas gerais, né, doutor? Cada caso é um caso, cada situação é muito específica, Sim, mas em linhas gerais a gente consegue, de repente, pincelar e dar uma resposta satisfatória, né? Doutor, agora é o seguinte, quando a gente fala de cirurgia oncológica, sim. é comum, né, pensar que a cirurgia ela é para tirar tumor. É isso mesmo? A cirurgia oncológica ela é sempre para tirar um tumor? A gente tem esse objetivo, essa meta sempre em primeiro lugar, mas é óbvio que a gente acaba lidando também com questões de prevenção, orientação. Nem sempre a cirurgia, num determinado momento que o paciente nos procura, é a melhor opção. Hoje em dia a gente tem um arsenal muito interessante do ponto de vista de quimioterapia e radioterapia, até mesmo pré e pós-operatória. Mas, em linhas gerais, falando dos tumores que a gente atende no dia a dia, sempre a gente tem em mente, quando possível e quando indicado, a ressecção completa com Ah, margens. bacana, bacana. Então, a gente tem aí um pouco mais de visibilidade além de somente a extração de um tumor, certo, doutor?
Certo, certo. Não, acaba que a gente entra naquele Uhum. conceito de equipe multidisciplinar, né? O paciente ele tem que estar sendo acompanhado por várias especialidades, não só a cirúrgica, mas também a clínica, radioterapia e as questões também de fisioterapia, psicologia, nutrição, toda a cadeia de atendimento no que diz respeito a diagnóstico, tratamento e Bacana, muito reabilitação bom. também. Só me direcionar rapidamente a nossa audiência aqui, pedir para quem está nos assistindo, conta para a gente de que cidade que você tá participando, qual é o estado, e nos diz aqui se você está passando pelo tratamento do câncer, se você já passou por alguma cirurgia oncológica. Fica à vontade para vocês trazerem aqui os pontos de vocês também, porque acho que é bacana a gente ter essa troca com vocês. Agora, doutor, quando que é indicada a cirurgia oncológica? Então, falando, a gente pode falar de caso a caso, mas basicamente tem alguns tumores que a gente sempre vai pensar em cirurgia. A gente pode começar exemplificando, por exemplo, pelo câncer de tireoide, né? Cada vez mais frequente. Esse é um tipo de câncer, por exemplo, que a cirurgia é a opção número 1, 2 e 3, né? No que diz respeito ao tratamento. A gente pode falar de vários tumores aqui, mas, enfim, para resumir, depende muito do tipo e do estadiamento de qual é o andamento do prognóstico do tumor. Mas em linhas gerais aqui a gente está falando então que tem alguns tumores que a indicação de cirurgia é primária. Você citou aqui, por exemplo, a questão do tumor tireoide, né? Esse é um caso que Sim, quando já tem ali o diagnóstico, a gente já começa a considerar isso em primeira hipótese, certo? certo, isso mesmo. Eu falo desse, que é muito comum. Outro também que sempre que possível a cirurgia é o câncer de mama, que é muito frequente. Uhum. Outro tumor muito frequente em que a cirurgia é sempre a primeira opção, que é o câncer de pele, né? Câncer de Então, pele. assim, exato, muito frequente no Brasil, porque aqui é um país tropical e a gente tem uma alta incidência de câncer de pele na população brasileira, né? Uhum. É o número um, né? Inclusive aqui no Brasil, Isso, né? Olha, a gente chama de câncer de pele não melanoma, é o número 1 disparado. bacana. Doutor, olha só, a gente está aqui com bastante gente, né, de vários lugares. Vou ler alguns lugares aqui, ó, por exemplo. A Rita Sapucaí, ela é de Alagoas, cidade de Maribondo. A Penélope Mendes, ela é de Taubaté, São Paulo. A Antônia Vera Lúcia Pacheco é de São Paulo, capital. A Tati Ruas é da Bahia, ela está no pós-operatório de mama. A Nazaré Siqueira, ela é de São Paulo, capital. A Sueli Pereira do Carmo, ela está dando boa noite para o doutor Vinícius. A Boa gente tem a noite. Isabela Cristina aqui também, dizendo que ela é do Rio de Janeiro, ela há 23 dias operada do câncer de mama também. A Rose Friedman, boa noite, sou de Sorocaba, mas atualmente morando na Baixada Santista. A Janaína é de São Roque. São Paulo, estou acompanhando nódulos na tireoide, deve ser um caso também cirúrgico, né? Imagino aqui, né, doutor? Uhum. A Rita, sua gratidão a Deus, mas fiquei preocupada porque ele não retirou meu útero, estou muito bem curada. Aí a Maria... Bom, bastante gente participando aqui com a gente, é isso aí, pessoal. Vão trazendo aqui os pontos de vocês. Novamente, tragam para a gente se vocês estão se vocês estão agora, né, num tratamento contra o câncer, se vocês passaram por alguma cirurgia ou se vão passar. A gente quer entender esse momento de vocês também para poder ter essa interação, tá? E doutor, vamos lá, quando a gente fala de cirurgia, qual que é o processo de avaliação que o paciente passa para poder entender como será a conduta cirúrgica? Só um adendo aí que eu vi, a gente vai vendo os nomes e lembrando na hora, né? A Rose e Tainara, minhas pacientes, boa noite. Bom ter vocês aqui com a gente, prestigiando. Obrigado pela presença. Voltando à sua pergunta, né? Você poderia repetir, por favor? Claro, sem Aham. problemas. De vez em quando a gente Aham. acaba Sim, distraindo a com nossa alguns mente comentários aqui. Falando de homem ainda, né, doutor? Duas coisas é impossível para a gente, né, cara? Totalmente. Doutor, eu estava perguntando para você sobre o processo de avaliação do paciente para uma cirurgia. Como é que funciona? Então, isso é uma pergunta muito pertinente e a nossa rotina, né? Porque eu sempre, quando posso falar do tema, eu digo assim, o paciente dificilmente procura diretamente o cirurgião oncológico. Via de regra, nós somos uma especialidade de encaminhamento.
os profissionais que mais encaminham vão de acordo com o tumor. Por exemplo, tireoide é o endocrinologista, o câncer ginecológico é o colega ginecologista. Em linhas gerais, os tumores que a gente atende em equipe, o oncologista clínico, que é o médico também que faz a quimioterapia, via de regra, pede para passar com a gente, porque é importante estar sempre fazendo a avaliação periódica para ver, primeiro, se o paciente tem indicação naquele momento, e segundo, se depois que a gente faz um tratamento com quimio e radioterapia, cirurgia, entra aquele estágio importante também de segmento, onde os 2 primeiros anos é muito importante acompanhar se há um risco de recidiva ou de um novo tumor, porque sabe-se muito bem que os pacientes que têm um tumor na vida têm um risco muito maior de ter um segundo primário, um segundo tipo diferente de tumor em relação à população em geral. Então, existe todo esse cuidado na cadeia de tratamento do paciente oncológico para não deixar passar nenhuma ponta em que a gente consiga atuar sempre naquele objetivo que a gente fala. Câncer inicial é o que tem maior taxa de cura. Ótimo, doutor, ótimo. Olha só, eu estou vendo aqui alguns comentários. O pessoal está te elogiando bastante aqui, viu, doutor? Estou vendo aqui o Fabiano, boa noite, excelente profissional, que legal. Sempre bom ter gente bem referenciada aqui com a gente, né, doutor? Olha só, a Solange está dizendo boa noite a todos, sou de Belo Horizonte. A Penélope está dizendo que é câncer de colo de útero, grau 2, lesão de 7 centímetros. Ela fala um pouco mais para cima, dá um pouco mais de detalhes sobre o processo dela. Ela fala aqui, ó, eu terminei quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, porém não foi cirúrgico e fico preocupada. Doutor, o senhor quer comentar esse ponto que ela trouxe? Aliás, assim, se você me permite, eu acho que esse é o intuito. Os casos reais dos pacientes fazendo pergunta são sempre muito importantes. Acho que esses são os que mais prendem a atenção do público em geral. Em relação ao câncer de colo de útero, que é o terceiro câncer mais comum da população feminina, isso tem uma incidência muito grande na população brasileira, é comum as mulheres ficarem preocupadas. Doutor, se eu vou para quimio e rádio, e no caso dela, braquiterapia, que é uma complementação radioterápica localizada lá na vagina, se eu vou para esses casos, eu estou deixando de tratar, não seria melhor operar? É aí que eu falo a importância do estadiamento clínico e cirúrgico. O câncer de colo de útero ele depende muito da visão do oncoginecologista. Por que a gente fala isso? Que por mais que tenha estudos, exames apurados, como por exemplo ressonância, a gente depende muito da avaliação especular e do toque vaginal e da experiência do profissional perante a avaliação do caso. Por quê? Se o tumor que ela está falando ali era de 7 centímetros, a gente já entra numa classificação acima de 1B2, aí eu começo a falar a parte Medicaid, né, que às vezes não é tão interessante, mas assim, quando entra acima de 4 centímetros, se você opera a paciente, você traz mais riscos de complicações e não traz efeito adicional de cura comparando cirurgia e quimiorradioterapia. Então, se eu aumento o risco de complicação e não aumento o risco de cura, fica claro que é acertado fazer quimiorradioterapia. Mas mesmo nesses casos onde a lesão é de 7 centímetros grande, a gente vê respostas muito boas e um controle muito persistente. Porque vocês sabem que é meio delicado falar de cura na área de oncologia, a gente sempre fala mais de sobrevida em 5 anos, porque é uma coisa mais prudente perante a complexidade do tratamento do assunto, né? Sim, Exato, Perfeito, doutor. Então, pelo que você está dizendo aqui, nessa situação que ela trouxe para a gente, né, às vezes a solução acaba sendo traz um impacto maior do que o problema em si, né? E por isso que às vezes a conduta acaba sendo o que ela já descreveu no próprio comentário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Olha só, eu tô vendo aqui outros comentários, né? A Antônia Vera Lúcia Pacheco, ela está dizendo o seguinte, ó. Fez a cirurgia de intestino em novembro, 5 ciclos de quimioterapia oral, 15 radioterapias e hoje começou o 6º ciclo de quimioterapia injetável. Esse é um pouco do quadro da Antônia Vera Lúcia Pacheco. Doutor, o senhor fica à vontade para trazer seus comentários, tá? Então, no caso dela, muito possivelmente ela deve ter um tumor de reto, porque a radioterapia em tumores coloretais diz respeito a tumores de reto baixo e médio.
Mais ou menos, para o paciente ter ideia, é 10 centímetros de distância do ânus até o tumor. Nessa faixa anatômica, a gente usa muito mão de quimio e radioterapia, porque se sabe que reduzindo o tumor nessa localização, nós conseguimos fazer cirurgias radicais, entre aspas, no sentido de tirar o tumor com margens livres e não trazer uma coisa que também tem uma complicação psicológica muito grande para o paciente, que é a famosa colostomia, que é a esterilização do intestino na parede abdominal. Então, fica claro que, no caso dela, bem possivelmente, ela deve ter tido um tumor baixo, perto do ânus, em reto, em que foi feita a cirurgia, radioterapia, e agora, aí a gente fala de caso a caso, né? Numa pincelada muito rápida, é difícil dar maiores detalhes, mas a adição de quimioterapia injetável pode ser alguma coisa que diz respeito, por exemplo, a uma coisa muito comum no câncer coloretal, que é a metástase do fígado. Aí a gente usa bastante a quimioterapia injetável para controle de metástase à distância. Excelente, doutor. Muito bom. Enquanto você estava falando aqui, a gente falou um pouquinho sobre o preparo, né? E aí eu fiquei pensando sobre quando não é recomendável uma cirurgia, né? Acho que essa é uma boa pergunta. Lembrando, né, doutor, a gente, em linhas gerais, dá para a gente trazer um comentário. Claro que se a gente fosse trazer paciente por paciente, a gente poderia dar mais detalhes. Mas uma pergunta aqui para você trazer uma resposta em linhas gerais mesmo. Quando que não é recomendável uma cirurgia? Principalmente no que diz respeito, a gente fala dos critérios de irressecabilidade e inoperabilidade. Que a grande diferença é a seguinte: irressecável é o tumor que provavelmente invade vasos importantes. No caso, por exemplo, do abdômen, a aorta e veia cava, né? A artéria aorta e veia cava, os principais vasos de irrigação de órgãos abdominais. Esse é o critério de irressecável. Portanto, a gente vai tentar terapias alternativas. A mais comum, quimioterapia, seguido por radioterapia, no intuito de fazer o que a gente chama de downstaging, que é diminuir o tumor e possibilitar e pensar uma cirurgia curativa. Então, eu falei da irressecabilidade. Inoperabilidade é o paciente que não tem condição clínica de ser submetido a uma cirurgia de grande porte. Exemplos: pacientes com uma idade muito avançada, cardiopatas, pós-infarto, pós-derrame, diabetes e pressão de difícil controle, insuficiência renal. Esses pacientes, por mais que o tumor seja favorável do ponto de vista anatômico, clinicamente eles não vão ter uma boa evolução e você, pesando na balança, entende que a cirurgia naquele momento não seria o ideal. Excelente, doutor, muito bom. Tá bem claro, né? Trazendo aqui os pontos que você está trazendo aqui para a gente consegue entender um pouquinho sobre o perfil de paciente que talvez não seja recomendável fazer realmente uma cirurgia oncológica, né? Pessoal que está nos assistindo, enquanto vocês nos participam aqui dessa conversa aqui com a gente, traz para a gente, por favor, aqui os seus pontos. Conta para a gente se você já passou por uma cirurgia ou se você vai passar por uma cirurgia. E também traz para a gente um pouquinho do seu contexto de tratamento. É sempre bom para a gente poder trazer alguns comentários, algumas considerações do doutor. Obviamente que de forma superficial, né? Porque, claro, afinal de contas, o doutor não conhece todo o quadro das pessoas que estão participando aqui com a gente, mas dá para a gente trazer o assunto à mesa aqui para poder conversar, né? Doutor, tem diferença entre a cirurgia antes da quimioterapia e a cirurgia pós-quimioterapia? Tem bastante diferença. Citando alguns tumores que hoje em dia não se fala em operar sem pensar antes numa quimioterapia, antes da cirurgia, o número 1 é o câncer de mama. Quando o tumor de mama ele ganha uma dimensão de 2 centímetros ou mais, ou tem gânglio possivelmente acometido na axila, que é o principal ponto de disseminação da doença, o primeiro ponto, hoje em dia, basicamente, a gente vai lançar a mão da quimioterapia, porque ela vai trazer a possibilidade de fazer uma cirurgia conservadora da mama, em que, hoje em dia, a maioria dos casos, felizmente, não é mais a mastectomia radical, que era a retirada da mama toda da mulher, até mesmo com a musculatura peitoral. Isso é uma cirurgia que ficou lá atrás, era muito sofrido, muito mutilante, mexia muito com a autoestima, a autoimagem da mulher, e isso foi um grande avanço ao longo dos anos aí. Hoje em dia, basicamente, você faz cirurgias muito conservadoras da mama, com retalhos locais, ou às vezes até retalhos de reconstrução abdominal ou dorsal, ou mesmo prótese de silicone, ou uma alternativa à prótese de silicone, que é o expansor. Mas
esse é um grande exemplo, né? O câncer de mama hoje em dia, a maioria das vezes, quimioterapia antes da cirurgia. Existem outros tumores também que estão muito em voga, a discussão da quimioterapia antes da cirurgia. Eu já falei do câncer de reto, né? Quimio e rádio, e o câncer de estômago hoje em dia também, cada vez mais, antes de operar, a gente vai testar e ver a resposta do paciente à quimioterapia para controle local do tumor e fazendo cirurgia cada vez menos invasiva, menos radical, menos mutilante. Ótimo. Doutor, agora pensando aqui num paciente que passou por uma cirurgia, né? O que é normal essa pessoa sentir pós-cirurgia? Primeiro, a depender do perfil psicológico que a gente tem, do local e do perfil psicológico, que eu vi um comentário do paciente, doutor, eu estou bastante ansioso, às vezes até tenho uma sensação de estar apavorado, porque é uma sensação nova. Não, a gente não está preparado para certas coisas na vida, né? Então, é normal que o paciente, do ponto de vista psicológico, se não tiver um amparo familiar bem importante, ele se sinta muito fragilizado. Isso é um ponto que a gente vê na maioria dos pacientes. E do ponto de vista da cirurgia, como eu estava dizendo, são cirurgias que tendem, por exemplo, a precisar de um longo tempo de internação, longo tempo de cirurgia, transfusão sanguínea, pós-operatório em UTI, internação prolongada. Muitas das vezes temos cirurgias que a gente precisa fazer dieta interal, em que se passa uma sonda no nariz para fazer a dieta direto no intestino, às vezes parenteral, que é a dieta direto na veia, antibióticos. E, do ponto de vista de detalhes da cirurgia, eu já falei da colostomia, que é a esterilização do intestino na parede abdominal, e também os drenos. Os drenos trazem muita informação a respeito das cirurgias abdominais, porque a gente fala que ele é o sentinela nosso lá dentro do abdômen. Quando a gente faz uma emenda, que é a anastomose intestinal, estômago com intestino, intestino com intestino, tem cirurgias grandes que a gente faz anastomose de pâncreas com intestino. Então, é muito importante também lançar a mão dos drenos abdominais para ter uma ideia do que está acontecendo do ponto de vista de cicatrização do paciente lá dentro. Perfeito, doutor. Agora a gente falou do que é normal, né, o paciente sentir, né, o que é esperado ele sentir. Uhum. E se a gente fosse abordar o que não é normal, quais são os sinais de alerta de uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia oncológica, que deve trazer atenção para ela, que de repente seja uma boa oportunidade para procurar um médico? É importante pergunta, essa pergunta é muito pertinente, porque, por exemplo, febre, que é uma coisa que é muito citada do ponto de vista de não devemos sentir, até 48 horas após uma cirurgia abdominal, é possível que algumas febrículas sejam repercussão da expansão pulmonar, que a gente chama de atelectasia. Então, até aí a gente pode ponderar. Mas, acima de 48 horas, e nos primeiros, a gente fala que o período pós-operatório de qualquer cirurgia grande diz respeito aos 30 primeiros dias pós-operatórios. Esse período, ele é crítico do ponto de vista de sinais de alerta. Então, febre, falta de ar, lembrando não só da pneumonia, mas também do tromboembolismo pulmonar, dor e inchaço das pernas, trombose venosa profunda, dor para urinar pós-operatória, infecção de trato urinário. Isso muitas vezes comum, não é normal, certo? Isso não é normal. Estou citando que não é normal. Dor para urinar, urina com cheiro forte, urina avermelhada, infecção de trato urinário. E às vezes essas infecções são de caráter hospitalar, que requerem antibióticos mais potentes. Tudo isso dentro de um período de 30 dias de uma cirurgia, não só oncológica, mas principalmente a oncológica, porque o paciente ele tem um estado nutricional mais fragilizado, nós temos que ter uma atenção redobrada no que diz respeito às complicações e intervenção o quanto antes. Ok, muito bom, doutor. Muito bons os alertas aqui que o doutor está trazendo. Enquanto você foi falando, doutor, algumas pessoas foram trazendo alguns pontos. A Maria da Sólida, ela diz, minha filha fez cirurgia oncológica do estômago, tem 2 meses, está bem. Esse é o quadro mais ou menos esperado, doutor, para quem faz uma cirurgia na região do estômago? Felizmente, sim. A maioria das vezes a gente, do ponto de vista até de literatura, a gente tem bons resultados com cirurgia. Felizmente, as complicações, principalmente mortalidade, são baixíssimas.
Então, via de regra, uma cirurgia bem indicada, com um paciente orientado, que é orientado a procurar o atendimento médico especializado o quanto antes, ela tem, infelizmente, bons resultados e o paciente tem uma satisfação muito grande junto conosco. Excelente, doutor. Uma outra pergunta aqui, que essa aqui eu não sei se dá para a gente responder, mas olha só. Sim. Doutor, por que nos dias de hoje tem tantas crianças com câncer de pulmão e tumores cerebrais em crianças? Difícil essa pergunta, né? Difícil, porque aí, quando a gente fala de tumor infantil, que é uma questão até que tem até centros especializados hoje em dia, hospitais e tudo mais. Aqui em Sorocaba a gente tem até um hospital chamado GEPASSE. Enfim, o câncer pediátrico traz à tona a discussão até dos tumores de origem hereditária genética, né? Sabidamente, a gente tem um estudo inicial das síndromes genéticas, muita coisa tem que ser elucidada ainda, mas sabidamente, por exemplo, a gente sempre cita uma síndrome que dá repercussão nas crianças, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que tem uma repercussão muito forte no Paraná e Sul, talvez por conta da descendência europeia lá, e são tumores que acontecem em crianças e que a gente tem que saber dessa possibilidade para atuar rápido, né? Excelente. Doutor, uma pergunta interessante aqui. Fala sobre linfócitos de Hong Kong, sintomas. Tá na ponta da língua isso aí, doutor? A gente deixa um pouco mais para frente. Linfócitos, eu não sei se seria o caso. Não sei se seria uma pergunta a respeito de linfoma, que é um tumor hematológico. Tá. Bom, se for, a gente até fala que é uma classificação à parte da atuação do cirurgião oncológico, que antigamente se falava que eram os tumores sanguíneos e os tumores sólidos, né? Os tumores sanguíneos, o cirurgião oncológico entra para fazer o diagnóstico. Dando um exemplo bem dia a dia de consultório. Linfonodos grandes em pescoço e axila, com emagrecimento e febre no final do dia. Isso chama atenção fortemente para tumor hematológico e a gente entra com a tarefa de retirar um linfonodo inteiro que permita o patologista, o médico patologista, analisar ele no microscópio e fazer testes genéticos em cima desse linfonodo, desse gânglio, para fechar com precisão o diagnóstico de qual linfoma é para fazer o tratamento, que na maioria das vezes é quimioterapia. Excelente. Olha só que legal, doutor. Quando você estava falando aqui, o pessoal do Instituto Ibraper agradece o doutor Vinícius pelo apoio excepcional. Gratidão ao doutor. Que legal, doutor. Eu tenho que tirar o chapéu para eles, porque é uma instituição aqui de Sorocaba que presta atendimento aos pacientes ostomizados, que existe uma população gigantesca aí no Brasil de pacientes que usam bolsa de colostomia, a gente nem imagina. E eles têm uma dificuldade enorme de conseguir insumos, que são as bolsas em si. Elas têm um custo muito alto para ser adquirido do ponto de vista financeiro pessoal do paciente, e eles dão toda a assistência de como cuidar, ensinar o cuidador e o paciente a se higienizar e usar a bolsa de colostomia. É um trabalho muito bonito, eles estão de parabéns lá. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Doutor, o que é esperado ter como resposta do organismo após uma histerectomia? Sim. Esterectomia, eu não sei se todos sabem, é a retirada sempre bom contextualizar. Sim, é. A esterectomia é a retirada do útero da mulher, né? O útero, e pode ser assim simples ou total ampliada, que engloba útero, trompas, ovários e colo do útero, tá? E, obviamente, como mexe com a pelve da mulher, né? A gente retira um órgão da mulher, ela pode cursar nos primeiros meses com dificuldade, às vezes, para a parte de controle urinário, controle fecal, algum pouco de sangramento, ou perda de líquidos por baixo, mas que, via de regra, respeita aquele período que eu falei para vocês de 30 dias. Tá? Se isso passa de 30 dias, aí chama atenção para a necessidade de maiores exames para a gente elucidar o que está acontecendo. Bacana, muito bom. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre a escolha da cirurgia, né? Qual é o tipo de cirurgia que você acaba escolhendo ali quando a gente está falando de um paciente que você está atendendo? Como é que funciona esse processo, doutor? Aí
assim, para quantificar, escolher e um melhor tratamento para o paciente em busca do sucesso, né, é fundamental na área de oncologia o conceito de estadiamento. Estadiamento nada mais é do que, uma vez pegando o indivíduo, o caso personalizado dele, estratificando o diagnóstico, o tipo de tumor, tamanho, localização, drenagem linfática e presença de doença à distância, que a gente chama de TNM, né? T de tumor, N de linfonodo e M de metástase à distância, a gente, elucidando esse estadiamento, a gente consegue planejar o melhor tratamento. E aí, isso implica também em extensão cirúrgica. Se eu vou ter que fazer uma cirurgia reduzida para um problema inicial, por exemplo, a gente cita os cânceres in situ. Eu não sei se alguns pacientes já tiveram algum contato com essa expressão. O câncer in situ é o tumor que acabou de virar uma célula maligna. Nesses casos, via de regra, você faz uma cirurgia localizada no tumor de origem, no sítio primário, e resolve a vida do paciente. Agora, se ele começa a ficar mais profundo, ou ganha uma dimensão muito grande, ou tende a ter uma primeira metástase no linfonodo loco-regional, aí a cirurgia muda de figura. Nós precisamos fazer cirurgias mais radicais. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, que você falou agora da esterectomia. Um câncer de colo de útero microscópico, que só é visto pelo patologista, uma esterectomia simples resolve. Agora, um tumor que já ganhou 2 até 4 centímetros no colo do útero da mulher, eu vou precisar fazer a retirada do colo do útero, do tecido em colo do útero, chamado paramétrio, trompas, ovários, e a drenagem linfática que vai desde a virilha dela, lá dentro da pelve, indo até linfonodos que vão até próximo dos rins. Então, assim, olha só a diferença. Complexo, né? Extremamente complexo, exato. E bastante invasivo, né? No sentido de que mexe bastante com os órgãos da pessoa, né? Tem bastante intervenção nesse sentido, né, doutor? Sem dúvida, porque quanto mais extensa uma cirurgia, maior o risco a gente chama de morbidade cirúrgica, né? Uhum. Morbidade é ferida que tem dificuldade de fechar, necessidade de uso de dreno por mais tempo, escapes de urina ou fezes que pode acontecer, são complicações que, infelizmente, são esperadas em tumores de maior dimensão e cirurgias maiores. Por isso que é importante um diálogo franco entre paciente e o médico dele, né? A gente chama da relação médico-paciente, porque seja qual for o desafio que vier, é importante ter uma confiança mútua nessa relação, porque a taxa de sucesso é maior mediante essa situação. Excelente, excelente. Pessoal que está chegando agora ou que está aqui com a gente durante mais tempo, primeiramente o nosso agradecimento por estar participando aqui nessa live. Em segundo lugar, a gente quer convidar vocês para participar, trazendo suas dúvidas, o seu contexto, seja de tratamento ou de alguém que você conhece que está passando por essa fase. Participa aqui com a gente, participa dessa conversa, vamos enriquecer esse momento aqui que é tão bacana. E, novamente, doutor, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, tá? Bastante pessoa entrando, live é assim mesmo, as pessoas entram e saem, né? É um fluxo intenso de pessoas. E é comum que em alguns momentos da live a gente tem que parar para dar um contexto para quem está participando, né? A gente está falando de cirurgia oncológica, dos cuidados antes e depois da cirurgia. Então, se você tem algum assunto relacionado a isso, traz aqui para a gente poder conversar e falar também um pouquinho mais, se aprofundar nesse assunto. Doutor, agora vamos falar de colostomia. Quando a gente fala de tumor de intestino e de reto, a colostomia é algo que sempre deve ser considerado ou existem exceções? Não, aí, assim, é importante. Toda vez que a gente vai abordar cirurgias do intestino, coloretais e reto, né, mais próximos do ânus, a gente sempre lança a mão de uma conversa franca do desrespeito que pode acontecer. Felizmente, a ostomia para casos iniciais é quase que exceção. Agora, o que acontece é que quando o tumor tende a crescer no intestino, ele leva ao que a gente chama de estenose, quer dizer, fechamento da luz do intestino. E aí, nesse caso,
de extremo, né, de caminho para a obstrução, em que a gente fala que o trânsito intestinal para completamente, aí você começa a ter complicações oriundas da não evacuação, que é a retenção das fezes. A gente fala um conceito de translocação bacteriana. As fezes que estão locadas e paradas no intestino levam a bactérias caírem na corrente sanguínea, levando a infecção generalizada. Nesse contexto extremo de obstrução, a medida salvadora do paciente é a retirada ou não do tumor com a colostomia. É importante o paciente entender isso. Que aí também é um agravamento radical, né, do processo do tratamento. E uma coisa deve ser dita, que é muito importante também citar colocar esse assunto. O contingenciamento oriundo da COVID levou a todas as instâncias privadas ou públicas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento a terem ficado represadas. E existem trabalhos sérios nas sociedades hoje em dia. A gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, em que ficou claro que a COVID aumentou o estadiamento dos tumores, ou seja, tumores que inicialmente eram coloretais, né, que a gente está falando da colostomia, que eram feitos de diagnóstico inicial com retirada sem colostomia, aumentou os tumores mais volumosos que acabam, infelizmente, necessitando da colostomia. Mas, assim, o paciente, na maioria das vezes, entende quando a gente conversa sobre isso, mas volta e meia ele vai sempre perguntar: doutor, e quando é que eu vou conseguir reverter essa colostomia? Porque fica essa questão no psicológico do paciente, né? Isso a gente já está acostumado já a lidar. E quando reverte, doutor? Então, aí, frente ao tratamento posterior à cirurgia, que depende da biópsia da cirurgia, o tumor sendo muito profundo, já tendo perfurado o intestino, ou tendo acometido gânglios, ou tendo uma metástase à distância, que é a mais comum do colo retal, que é o fígado, aí ele vai entrar no esquema de quimioterapia pós-operatória, via de regra. E isso aí pode levar, na média, aí de 6 meses. Quando a quimioterapia acaba e o paciente volta para nós, aí a gente vai ter uma missão de ver como que as coisas estão, se não há evidência mais de doença, e como é que está a parte da recuperação nutricional e imunológica do paciente para pensar numa reconstrução de trânsito. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, fechar uma colostomia não é uma cirurgia simples. É muito comum, até mesmo dentro do meio médico, às vezes o colega fala: mas agora é só fechar a colostomia. Mas é uma cirurgia complexa também, porque, via de regra, nós vamos fazer uma anastomose, uma emenda de boca a boca do intestino. Eu sempre falo para os pacientes: se 0,1 centímetro desse diâmetro de 100% abre, vaza fezes dentro do abdômen. É uma condição temerária e pode pôr a vida do paciente em risco. Então, assim, é uma coisa que tem que ter muita responsabilidade, critério, para não colocar o paciente em risco depois de passar, às vezes, por um tratamento longo, penoso para o paciente, que, a depender da quimioterapia, às vezes consome bastante o paciente. Muito interessante, doutor. Eu não tinha conhecimento sobre esse fato. Pegando um pouquinho aqui do que estão trazendo, a Maria Helena Z, ela está dizendo assim: fale sobre gastrostomia. Qual situação usa gastristomia? Ela comenta depois. O termo correto é gastrostomia. Tá. Que basicamente é a colocação de uma sonda diretamente no estômago, exteriorizando pela parede abdominal. Ocorre em situações, por exemplo, em cânceres de cabeça e pescoço, câncer de língua, câncer de laringe, ou mesmo câncer de esôfago, né? Em que o paciente não consegue deglutir o alimento, não consegue, por questões de uma obstrução tumoral, a comida não passa, não alcança o estômago. E por questões de nutrição, o paciente pode usar muitas vezes, por muito tempo, a sonda nasointeral, que eu citei, que é aquela que do nariz vai direto para o intestino, mas depois de 30, 60 dias, essa sonda acaba obstruindo ou trazendo muito incômodo para o paciente também. E aí a gente lança a mão da gastrostomia, que pode ser endoscópica,
Quer dizer, você passa como se fosse um exame de endoscopia, o aparelho oral chega até o estômago e você implanta a sonda, ou você faz a via tradicional cirúrgica, que é a abertura mesmo do abdômen e a colocação da sonda. Mas, via de regra, assim, para ficar claro, são situações extremas em que o paciente não consegue mais se alimentar pela boca. Tá claro, doutor, tá claro. Muito obrigado pelo esclarecimento. Indo um pouquinho adiante aqui, eu estou vendo uma pergunta que ela complementa o que você tinha dito anteriormente sobre a colostomia, né? A pergunta é, depois de pôr a colostomia, geralmente fica para sempre ou tem casos que tem como reverter? Eu sei que você já deu uma pincelada ali, doutor, mas se você puder repetir, eu acho que ajuda a nossa audiência também a ter mais compreensão sobre esse assunto. Então, via de regra, a colostomia ela tende a ser provisória, né? Ela só é permanente do ponto de vista assim direto quando o paciente tem um tumor no ânus mesmo, no esfíncter anal, que controla a vontade de evacuação, né? Quando isso ocorre e a gente não consegue, por meio de quimio-rádio, reduzir esse tumor para ser feita a cirurgia sem comprometimento do esfíncter, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de amputação abdômen perineal do reto. Ou seja, nós retiramos o tumor com o ânus incluso. Aí, nesse caso, a gente lança a mão de uma coisa, de uma colostomia permanente. Então, mas assim, é interessante também dizer, outro dado também que veio pós-pandemia, principalmente no quesito SUS, que eu também trabalho, e são realidades diferentes. Existem trabalhos que dizem que apenas 50% das colostomias feitas no SUS são revertidas por uma série de fatores, né? Do ponto de vista de acesso, de possibilidade de conseguir fazer o tratamento para a enfermidade que levou à colostomia. Enfim, é por isso que muitas vezes os pacientes ficam nesse temor. Será mesmo que a colostomia vai ser provisória e revertida? Então, não é à toa que as pessoas têm esse ideal, né? Mas eu falo para todos os pacientes que me perguntam que a maioria é provisória e, se houver indicação, tem que ser conversado caso a caso e explicado também os riscos do paciente. Não podemos minimizar essa cirurgia. Ótimo. Doutor, falando um pouquinho de risco, né, e prevenção também, quando que é recomendável fazer a colonoscopia e com que frequência deve ser feita? Então, indicações, né? Qualquer paciente, seja qual for a faixa etária, mas é óbvio que quando a gente alcança os 40 anos ou mais, tudo ganha uma repercussão maior no que diz respeito à prevenção em oncologia. Mas os pacientes que apresentam alteração de hábito intestinal, fezes em fita, diarreia persistente ou constipação, que é a prisão de ventre persistente, emagrecimento, fezes com sangue vivo, fezes com sangue escuro, enegrecido, também chamado de melena, esses pacientes merecem uma colonoscopia. Outra situação muito frequente, para se a gente começar o acompanhamento por colonoscopia, é a história familiar. Por exemplo, se você tem um familiar de parentesco direto que apresenta um câncer de colo retal, pai e mãe, né? Pai, mãe, irmãos também. Você está autorizado a começar a colonoscopia 10 anos antes do aparecimento da doença desse ente familiar. Vamos supor que você teve um familiar com 45 anos no diagnóstico. Você já pode começar com 40 anos a colonoscopia, tá? Então, assim, isso é uma coisa que está bem estabelecida. Outra coisa que a população em geral, você deve recomendar a primeira colonoscopia aos 45 anos, que a gente chama de exame de base. Por quê? Porque se você tiver nesse exame pólipos, que pólipos, para quem não sabe, são pequenas verruguinhas dentro do intestino, o estudo desses pólipos vai mostrar se você tem uma tendência a desenvolver câncer. Porque no que diz respeito a câncer de intestino, o aparecimento dos tumores vem de uma malignização de um pólipo. Quer dizer, algo que é benigno, que em torno de 5 a 10 anos, a depender da genética e dos hábitos de vida desse indivíduo, ele pode se transformar num câncer. E a retirada
retirada desse pólipo por meio do mesmo exame da colonoscopia diagnóstica, você está fazendo uma prevenção, está evitando que o paciente tenha um câncer na vida dele. Então o pólipo é a certeza de que haverá um tumor ou ele é um indício, forte indício? Tá. Um forte indício a depender do tipo, porque aí a gente, uma vez que o colega colonoscopista retira esse pólipo, ele é mandado também para avaliação com o patologista e vai ser liberado um laudo anatomopatológico, a famosa biópsia. E lá vai trazer informações. Por exemplo, se for um adenoma túbulo-viloso, esse é um adenoma, um tumor benigno que a gente sabe que tem uma tendência maior de virar câncer. Aí é um agravamento na situação do paciente. Um agravamento na situação, se foi ressecado ou não, no número de lesões e no que diz respeito a repetir o exame com maior frequência. E aí você falou de ressecamento. Ressecou, acabou aquele pólipo em específico? Ou ainda pode acontecer desse pólipo não ter sido, sei lá, ressecado suficientemente? Acontece. Pode voltar? Como é que funciona? Acontece, porque existem pólipos, até existe uma denominação na área da colonoscopia que eles chamam de LST, que é lesão lateral, quer dizer, ela é pouco favorável para ressecção por colonoscopia. Esses pólipos podem não sair completamente por colonoscopia. E aí, via de regra, existem técnicas, cada vez mais a medicina evolui, existem técnicas que a gente chama de mucosectomia, que é a retirada completa da mucosa, que é a camada interna do intestino, com esse adenoma. Se ela é feita com margens livres, o paciente está tratado desse pólipo, se for um pólipo benigno. Acontece também desse pólipo, na avaliação depois do patologista, mostrar um carcinoma. Se for um carcinoma, aí não tem mais conversa. Já houve a malignização desse pólipo e você tem que partir para a cirurgia com retirada desse segmento intestinal e da drenagem linfática desse segmento intestinal. Ótimo, doutor. Eu estou vendo a pergunta da Penélope Mendes aqui, até complementar o que a gente está falando. Ela pergunta: o exame de fezes, no caso, acho que seria o exame de sangue oculto nas fezes, né? É confiável para a prevenção? Ele é um exame consagrado do ponto de vista de rastreamento. Do ponto de vista, assim, quando a gente fala de epidemiologia, é um exame de alta sensibilidade, baixa especificidade. Resumindo, ele tende a trazer a mínima suspeição, embora não possa só ele dizer se é câncer ou não. Isso é um exame bom de rastreamento. Ele é facilmente realizável. Então. E do ponto de vista de saúde pública, ele é facilmente realizável, ele é barato, tá? E ele é acessível para qualquer âmbito da população. Por isso que se fala muito do sangue oculto nas fezes, né? Ele é um primeiro exame. Se ele vem positivo, pode ser desde uma simples virose até mesmo um diagnóstico precoce de câncer. Então, quer dizer, ele embasa o próximo exame, que é a colonoscopia, que, infelizmente, no SUS não é tão acessível para o paciente na saúde pública. Né? Então, ele é um antecessor à colonoscopia. É uma boa Sim. ferramenta para anteceder a colonoscopia. Uma boa ferramenta. Bacana. Ótimo. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. A gente já está indo para o final, tá, pessoal? Mas só para a gente aproveitar aqui as perguntas que o pessoal trouxe. A Maria Helena, ela diz o seguinte: sou Helena. Doutor Vinícius, fale um pouco sobre a quimioterapia intraabdominal em cirurgia de abdômen. Sim. Essa é um dos avanços da medicina dos últimos anos, que a gente chama de quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. Nada mais é do que tumores que têm uma tendência a se alastrar pelo abdômen todo, em que a cirurgia é extremamente extensa e pode não ressecar toda a lesão do ponto de vista até de microscópico. Para esses tumores específicos, está estabelecido que, além de fazer a citorredução, ou seja, a retirada de todos os focos da doença do abdômen, você também tem que fazer a adição, no mesmo ato operatório, de quimioterapia instilada dentro do abdômen. Numa certa temperatura, em torno de 40 graus, ela vai garantir que o tumor seja erradicado por completo. Do ponto de vista assim, de literatura, o que a gente tem de comprovação para a eficácia desse método é para 2 tumores de peritônio, que é o pseudomixoma peritoneal
e o mesotelioma. São tumores raros. Se tentou extrapolar para outros tumores abdominais essa técnica. Por exemplo, câncer gástrico, câncer coloretal. E o que mais se aproximou de um benefício disso, e tem até uma questão controversa na literatura, é o câncer de ovário. Mas, como eu disse para vocês, na medicina a gente tem, do ponto de vista científico, a gente fala de força de evidência, né? Os trabalhos mais robustos que embasam a gente colocar algo como protocolar. Se não é embasado por trabalhos de grande número de pacientes, aí a gente não consegue falar que ele é sabidamente um padrão ouro de tratamento. Ele passa a ser trabalhos de cirurgia e técnicas experimentais, que demandam mais técnicas, mais trabalhos para a gente poder colocar como padrão ouro. Excelente. Doutor, antes de você deixar a sua mensagem final aqui para a gente, eu quero agradecer imensamente a sua participação. As pessoas estão mandando bastante pergunta aqui, ótimo, a interação com você aqui foi excelente, bastante esclarecedora. Sempre bom ajudar a comunidade de forma pontual aqui a entender um pouco mais sobre o tratamento e também, né, acalmar os corações das pessoas aí que estão passando por esse momento que é tão difícil. Doutor, novamente, muito obrigado por aceitar nosso convite. As portas estão e sempre estarão abertas para que você volte aqui e traga mais esclarecimentos sobre cirurgia oncológica ou qualquer outro assunto que você queira se aprofundar. Para você que está assistindo aqui a gente e quer conhecer um pouco mais do trabalho também do Dr. Vinícius, basta clicar aqui no perfil dele. Você pode ver também lá, ele tem um trabalho bacana de conteúdo que ele tem criado e desenvolvido e que também pode ser útil para o seu momento de vida, tá bom? Doutor, a palavra está com você. Deixa uma mensagem aqui para a nossa audiência e aí na sequência a gente faz o encerramento da live, tá bom? Bom, eu deixo então meu muito obrigado ao espaço e à interação que é tão importante com o paciente. Acho muito, muito rica essa troca de informações. Estou totalmente disponível no meu canal para as pessoas que fizeram pergunta e infelizmente eu não possa ter contemplado. Dentro do limite do canal e do espaço, a gente tenta orientar as pessoas. E eu queria deixar 2 recados aqui que eu separei. 2 frases que são extremamente motivadoras aí para os pacientes que eu atendo. A número 1 vem de Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Isso é muito importante. Eu vejo com muitos pacientes fazendo reflexões desse tipo. E a última é de Albert Einstein. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Ou seja, percalços da vida vão vir. Felizmente, hoje em dia, na área de oncologia, não é mais um problema sem solução, como tinha o estigma do passado. E eu vejo muitas pessoas aproveitando essas oportunidades de redescobrir a vida e mudando hábitos e buscando novos significados para a nossa existência. Muito bom. Doutor, novamente, muito obrigado pela sua participação. Reitero que as portas estão abertas aqui para caso a gente consiga aprofundar em outros assuntos, tá bom? E agradeço também a nossa audiência que participou aqui com a gente durante todo esse tempo, interagiu, trouxe perguntas, contou um pouco do contexto. Se você gostou bastante desse vídeo, compartilhe, vai ficar aqui salvo na nossa página, na página do Dr. Vinícius também. Compartilhe com alguém que você sabe que gostaria, que está passando por esse momento. Isso pode ser uma informação útil para ajudar aí bastante gente, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês e até uma próxima conversa. Obrigado, doutor. Até mais. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.